O mundo de Eldoran não nasceu da paz. Ele foi forjado no fogo e no sangue, moldado por guerras que duraram mais do que qualquer memória humana poderia suportar. 100 anos antes desta história, o continente era governado por reinos rivais, unidos apenas pelo medo da magia. Essa força primitiva e indomável, capaz de erguer montanhas ou reduzi-las a cinzas, era vista tanto como milagre quanto como maldição. No entanto, após a Guerra das Sete Coroas, o Conselho Imperial decidiu: a magia deveria ser extinta. O decreto foi severo e implacável. Magos foram caçados, suas torres destruídas pedra por pedra, livros de feitiços arderem em fogueiras que queimaram por semanas, e qualquer um acusado de possuir dons arcanos era levado às praças para enfrentar a punição final. As chamas consumiam corpos e histórias, e o vento carregava as cinzas para longe, como se quisesse apagar todo vestígio do que fora perdido. Mas o Império nunca soube de tudo. Email Oakaus, um único mago, escapou. Seu nome verdadeiro foi esquecido, mas nas sombras ele se tornaria conhecido como o último feiticeiro. Ele não buscava redenção, apenas aguardava. E sua espera terminaria em um dia marcado por um presságio antigo, nas profundezas da Biblioteca de Cinzas. Uma ruína esquecida que repousa sob toneladas de pedra, existe uma sala que poucos ousaram visitar. Suas paredes estão cobertas por runas entalhadas, e no centro há um pedestal de obsidiana negra, sobre o qual repousa um pergaminho amarelado. A lenda diz que esse pergaminho foi escrito com sangue de dragão, suas letras pulsando levemente sob a luz de um evento raro. O eclipse de sangue, a profecia dizia, quando a lua se tingir de vermelho e o sol se curvar à escuridão. O feiticeiro surgirá. Sua vinda será precedida por tempestades e mortes sem causa, e no rastro de seus passos, a vida e a morte se dobrarão. Ele trará o fim ou a Salvaco. Por séculos, a profecia foi considerada apenas uma história para assustar crianças e entreter bêbados em tavernas. Mas, como todo mito, havia nela um fio de verdade. E essa verdade começou a se manifestar de forma sutil no norte gelado. Na floresta de Avaron, um caçador chamado Deron estava atrás de um cervo albino, uma presa rara que poderia lhe garantir um mês inteiro de comida e moedas. A neve caía grossa, abafando os sons da mata. Mas ao seguir as pegadas, ele encontrou algo que não era animal. Entre as raízes de uma árvore milenar, havia um homem caído, vestindo um manto encharcado de sangue. Seus olhos, porém, estavam abertos e brilhavam com um dourado sobrenatural. Deron não sabia que aquele encontro mudaria o destino do mundo. O homem, que parecia à beira da morte, falou apenas uma frase: "O eclipse está próximo." No instante seguinte, o vento soprou forte, carregando um uivo que não parecia vir de criatura alguma deste mundo. Deron sentiu a temperatura cair de forma impossível, e sombras começaram a se mover entre as árvores. Criaturas feitas de fumaça e ossos se arrastavam na neve, e seus olhos eram buracos de puro vazio. Sem entender, o caçador agarrou o estranho e correu. Atrás deles, o som de garras rasgando a terra ecoava como um tambor de guerra. A fuga levou-os até uma antiga estrada abandonada, onde um carro de transporte quebrado serviu de abrigo improvisado. Foi ali que o homem revelou seu nome: Kael. Ele não disse muito sobre si mesmo, apenas que precisava chegar à cidade de Drakensport antes do eclipse. Cada dia perdido custaria vidas, mas a jornada não seria simples. Drakensport ficava a 4 dias do Viajon. E já no segundo dia, sinais da profecia se tornaram inegáveis. Rios congelavam instantaneamente, pássaros caíam mortos do céu, e aldeias inteiras desapareciam sem deixar vestígios. Mais assustador que tudo era o que surgia no rastro desses eventos. As guardas negras, esses guerreiros, não eram homens. Commons, revestidos por armaduras gravadas com runas proibidas, seus corpos eram apenas recipientes para entidades antigas. Servos do Império treinados para caçar qualquer vestígio de magia. E eles caçavam Kael sem descanso. Chegar a Drakensport exigiu atravessar o Vale das Vozes. Um desfiladeiro tão estreito que a luz do sol mal tocava o chão. Diziam que ali as almas dos condenados ficavam presas, sussurrando loucuras a qualquer viajante. Durante a travessia, Deron ouviu a voz de sua mãe morta Raanos, chamando por ele. O som era doce, convidativo, e por pouco ele não se perdeu nas sombras. Kael o puxou de volta, dizendo: "As vozes conhecem nossos medos e desejos.
Nunca escute por muito tempo. Quando finalmente chegaram aos portões de Drakensport, a cidade estava em clima de tensão. Batedores haviam visto sinais do eclipse de sangue, e o povo se preparava para o pior. No entanto, o Império já estava lá, e as guardas negras haviam fechado os portões para manter a ordem. Kael sabia que não poderia entrar pela força. Então procurou os becos escuros da periferia, onde encontrou Lyra, uma ladra conhecida por conseguir o que ninguém mais podia. Ela concordou em ajudar, mas não sem cobrar um preço. Metade do que Kael encontrasse na biblioteca de cinzas. O plano funcionou, mas mal pisaram dentro da cidade, e os sinos começaram a tocar. No horizonte, a lua já estava tomando uma cor rubra, e as primeiras estrelas sumiam no céu. O eclipse havia começado. Kael correu até o antigo templo, no centro da cidade, onde a entrada para a biblioteca estava oculta sob um mosaico de vidro colorido. Com a ajuda de Lyra e Daron, eles abriram a passagem e desceram para as profundezas. O ar era pesado, cheirando a pedra úmida e pergaminhos antigos. No coração da biblioteca, Kael encontrou o que buscava: um cristal pulsante, envolto em correntes negras. Era a chama primordial, a fonte de todo o poder arcano perdido. Liber significaria trazer a magia de volta ao mundo, mas também quebrar o equilíbrio que mantinha criaturas de pesadelos presas além do véu. Guardas negras invadiram a biblioteca. O combate foi brutal. Espadas contra feitiços, aço contra fogo. Daron lutava com arco e lâminas curtas. Lyra desaparecia e surgia entre as sombras, enquanto Kael liberava cada vez mais poder, seu corpo sendo consumido pela própria magia. A cada feitiço, rachaduras se formavam no chão, e o teto ameaçava desabar. Quando tudo parecia perdido, Kael encostou no cristal e murmurou palavras esquecidas. Uma onda de energia explodiu pelo mundo, e todos, menos amigos e inimigos, foram lançados ao chão. As guardas negras se desintegraram, mas o céu se abriu. Portais rasgaram a realidade, e olhos gigantescos espiavam por entre as fendas. Eclipse de sangue chegou ao ápice. Kael, agora envolto por chamas douradas, olhou para Daron e disse: a magia voltou, mas ela nunca vem sozinha. E com o último feitiço, desapareceu em meio à luz. Nos dias seguintes, o mundo mudou. Florestas cresceram sobre cidades. Rios passaram a fluir para o alto. E criaturas de lendas andavam novamente pela terra. O império caiu no caos. E a profecia estava apenas começando. Pois, como dizia a última linha esquecida nos registros, quando a chama for reacendida, o mundo terá apenas um século antes da escuridão final.